Bom, vamos lá começar então a programação de hoje. Então a gente começa com o tema Repensando Espaços e Experiências na Escola. A pandemia fez o mundo perceber que o ambiente escolar também precisa estar saudável para receber com segurança toda a comunidade no volta às aulas. Mas o que isso significa na prática? Como adequar a arquitetura da sua escola para o mundo pós-pandemia? Nesse painel, a Cláudia Mota, que é arquiteta pela FAO Mackenzie e especializada em escolas, junto com a Janaína Reimberg, da editora FTD, vão trazer um panorama a respeito de novos protocolos e concepções para a arquitetura escolar. Isso, vamos receber as duas. Isso, Cláudia e Janaína, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Sejam muito bem-vindas. Para a gente é um prazer e uma honra ter vocês por aqui. Vamos começar. Obrigada. Vamos começar com a Cláudia, então. Aí, Cláudia, por uns 20, 25 minutos você fica à vontade. Eu e a Janaína vamos ficar aqui nos bastidores. E aí, em seguida, Janaína, os meninos da técnica te colocam em ação e eu tô por aqui. Qualquer coisa, só vocês me chamarem. Tá bom? Boa sorte, Cláudia. Bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde, né? Espero que todo mundo esteja bem aí no meio dessa pandemia, dessa loucura que a gente está vivendo. Eu queria trazer informações leves e úteis para todo mundo. Acho que a maior mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é de otimismo, né? Que apesar de tudo, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de mudar. Então, essa mudança é o que eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês. Vocês já conseguem ver a minha apresentação? Como é que faz agora? Posso começar? Conseguem visualizar? Bom, gente, bom, como a Kelly já falou, eu sou a Cláudia, sou arquiteta, já trabalho com escolas aí há algum tempo. O Ateliê Urbano é o meu escritório, então lá a gente desenvolve projetos unicamente focados em instituições de ensino. Então, essa área de atuação, a nossa área de estudo, é onde a gente se diverte todos os dias. Então, eu queria trazer para vocês aqui o tema que a gente tem hoje, que é Pensando Espaços e Experiências na Escola. Eu vou falar, obviamente, um pouco mais dos espaços, que é a minha área de atuação, e espero que vocês gostem das informações que eu vou trazer para vocês. A primeira coisa que a gente está vivendo agora é um processo de transformação, né? Então, toda transformação não é fácil. Eu trouxe aqui a metáfora da metamorfose aqui para vocês. A gente sabe que para virar borboleta dentro do casulo tem que fazer uma força enorme, né? Para que o casulo se abra e a borboleta consiga voar. E eu acho que as escolas agora estão passando por um momento de transformação como nunca havia acontecido, transformação em todas as áreas, de todos os tipos, na área pedagógica, nos espaços, enfim, novos hábitos. Então, a gente está vivendo esse momento de transformação, e toda transformação traz um desafio. Hoje, especificamente, a gente está tratando do desafio do retorno, né? Muitas escolas ainda estão fechadas, acho que a maioria no Brasil, a gente está falando para um país continental. Algumas estão começando a pensar nessa retomada. Entretanto, a gente ainda não tem todo mundo ao mesmo tempo, né? O mesmo momento. Então, tem escolas que vão voltar depois, tem escolas que vão voltar antes. E aí, esse retorno, ele tem, assim, ele traz muitas dúvidas, muita ansiedade em todos os aspectos, né? A gente queria trazer hoje 2 tipos de desafio. Primeiro, o desafio do retorno imediato. Aquele que é assim, bom, agora a gente tem que tratar destes problemas para a gente conseguir voltar de uma maneira sadia, saudável, com todo mundo bem. E aí eu dividi aqui em 3 partes esse desafio imediato, né, que eu chamei. Então, a gente primeiro tem o planejamento, né, todas as providências que a escola vai ter que tomar para receber seus alunos, seus funcionários, o prédio tem que estar em ordem, a gente vai esmiuçar um pouquinho isso. A gente tem o acolhimento, que eu acho que é uma parte super importante dessa volta. Acho que a gente não pode esquecer que a gente está falando de seres humanos e todos estão muito frágeis nesse momento. E, finalmente, a empatia. Bom, falando um pouquinho sobre o
Planejamento, né? O que eu quis dizer com esse planejamento? A gente tem um planejamento que vai ser relacionado à equipe. Então, aqui eu estou falando dos professores, estou falando do pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal que fica na linha de frente ali no atendimento, que continua trabalhando. A gente sabe que mesmo com as escolas fechadas, a gente está com um movimento aí grande de demanda, de dúvidas, de questionamentos de todos os tipos, né, por parte dos pais, enfim. Então, assim, a equipe tem que estar preparada, tem que ter um treinamento adequado, tem que ter os equipamentos adequados para que eles voltem com segurança. Então, essa é a primeira etapa que eu acho que até já deveria estar acontecendo dentro das escolas. Chamar o seu grupo e entender como vai ser o comportamento de cada um dos atores dentro da escola daqui para frente, porque isso vai mudar. O segundo aspecto, que é o aspecto que as escolas já assim, tiveram que correr demais para se adaptar, é o aspecto pedagógico. Então, escolas, é engraçado, eu falei isso até para alguns clientes, né? Clientes que estavam aí há anos engatinhando para mudar para o ensino híbrido, para colocar tecnologia, de repente, em 15 dias, já estava todo mundo com tudo implantado, foi obrigado a fazer isso, e agora a gente tem um novo desafio, né? Com o retorno, como é que vai ser? Vão voltar 30% dos alunos, 10, 20? Vai ter aula à distância e aula ao vivo? O professor está treinado para isso? Tem equipamento para fazer isso? Né? A escola tem um sistema de filmagem que dê para passar em tempo real? A internet é suficiente para este momento? Como é que vai ser a didática do professor? Ele vai dar aula ao vivo e à distância ao mesmo tempo? Então, assim, eu acho que tem muitos aspectos aí que tem que ser pensados na área pedagógica. Eu não sou uma especialista neste assunto, mas eu quis trazer esse ponto como um ponto bem importante e significativo, agora pensando no planejamento, né? Bom, finalmente eu queria falar para vocês da área que eu mais cuido, que é o espaço físico. Então, aqui eu coloquei 4 pontos que eu acho que são importantes. A escola, neste momento, primeiro, tem que fazer um levantamento de todas as necessidades antes de sair fazendo compras alucinadamente. Por que eu estou falando isso, gente? Eu tenho visto muitas escolas já comprando totem de álcool gel, comprando tapete, comprando, enfim, até aquelas cabines de desinfecção, e muitas vezes isso não é necessário ou não está sendo feito da maneira correta. Então, eu trouxe aqui um passo a passo do que eu acho que é importante se fazer neste momento para economizar tempo, economizar dinheiro, fazer com que os recursos sejam realmente utilizados no que é necessário. Então, a minha sugestão é, primeiro, faça um levantamento da tua escola. O que é isso? Pega uma planta da sua escola e entenda onde as crianças vão entrar, onde elas vão sair, onde vão ser as áreas de desinfecção, aonde realmente é necessário ter o totem de álcool gel. Por que eu estou falando do totem especificamente? Tem escolas que estão comprando vários equipamentos de totens e muitas vezes colocam esses totens, por exemplo, numa área que é uma rota de fuga de incêndio. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aonde colocar esse tipo de coisa, para quem ela vai servir, qual que é a função disso, tá? A gente não pode simplesmente colocar equipamentos pela escola sem pensar. Então, assim, depois que você levantar tudo que é necessário, entender como funciona o seu prédio, faça um projeto. E eu não estou falando só de um projeto de arquitetura, mas um projeto de implantação. Qual é o passo a passo das modificações que você vai fazer no seu espaço físico? Você vai precisar abrir janela? Você vai precisar utilizar um espaço que estava meio ali jogado no canto? Vai precisar abrir uma sala de aula? Eu estou chutando aqui algumas coisas que podem acontecer, mas que é importante pensar. Depois que você tiver tudo isso delineado, uma tabela, enfim, do jeito que você achar mais simples, faça orçamentos e organize as suas compras de acordo com o fluxo de caixa que seja possível. A gente sabe que a situação financeira das escolas hoje está bem complicada. Muitas perderam alunos, outras deram muitos descontos. Então, assim, qualquer coisa que você vá fazer tem que ser bem pensado, tem que ser bem organizado, de forma que você não gaste dinheiro à toa ou que depois você tenha equipamentos que você não vai utilizar, tá bom? E, finalmente, a implantação.
colocar isso em funcionamento, fazer teste, ver se funciona, se não funciona, o que precisa mudar. Então, assim, a gente ainda tem um tempo para fazer isso, então eu acho que é bem importante levar esse planejamento bem em consideração. Planejamento é uma palavra muito importante para a gente que trabalha com arquitetura, então está sempre na nossa pauta essa palavra, e eu acho que é importante as escolas terem isso na pauta delas também. Depois eu queria falar um pouquinho do acolhimento. O que eu quis dizer com acolhimento, né? Primeiro, comunicação. Comunicação com funcionários, com pais, com alunos. Eu imagino que essa comunicação já deve estar acontecendo, deve acontecer agora, quanto mais perto do retorno, de uma forma mais assídua, mais assertiva, de forma a tranquilizar as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Informe o que você está fazendo, informe quais são as providências. Olha, estamos comprando tal equipamento, contratamos um especialista para nos dar uma assessoria em determinado assunto. Com relação aos alunos, entenda quais são as aflições, o que eles querem, o que eles não querem. E assim, eu acho que essa conversa tem que ser muito franca e muito aberta com todos. Com relação aos funcionários, eu acho que tem alguns que são de risco, ou alguns vão estar com medo de voltar, enfim, então eu acho que também tem que ter uma conversa muito ampla com eles e muito sincera. E o outro ponto, de novo, falando do espaço físico, eu tô com um pouco de receio do que tem acontecido, algumas escolas que eu tenho visto. A gente tem uma questão super importante da segurança, da limpeza, né, de toda esse novo padrão de higienização, novos padrões de novos hábitos mesmo de higiene. Entretanto, a gente tem que tomar muito cuidado. Escola não é hospital. Então, a gente não pode esquecer que o espaço físico da escola tem que manter a ludicidade, tem que manter a alegria. A gente vai continuar lidando com seres humanos que vão estar fragilizados. Então, acho que é importante, qualquer mudança que for acontecer na sua escola, pensa para fazer isso de uma forma um pouco mais leve. Acho que está todo mundo vivendo um clima um pouco pesado demais. E eu acho que esse retorno tem que ser um pouco mais tranquilo. Então, acho que o espaço físico pode ser uma comunicação visual mais colorida. Se a gente trabalha com educação infantil, vamos tentar fazer alguma coisa com um bicho, com elementos da natureza, de forma que não pareça que o professor virou, de repente, um membro da NASA, com aquele paramento todo. Principalmente se a gente está falando de educação infantil, tá bom? Então, essa é uma outra dica que eu deixo. E, finalmente, eu queria falar um pouquinho da empatia. Eu acho que o retorno, a gente até escreveu no blog do ateliê sobre isso, a gente vai ter um momento muito complicado para as pessoas. Acho que teve pessoas que enfrentaram perdas, teve pessoas que estão vivendo um momento complicado, de medo, de angústia, pais que não querem, mas precisam mandar os filhos para a escola assim que retornar, crianças que não vão querer usar a máscara. O meu filho, por exemplo, odeia usar a máscara, ele sai de casa reclamando. Então, assim, a gente sabe que a escola vai enfrentar desafios muito intensos nesse retorno, porque são mudanças de hábito, né? Todo mundo está se enquadrando num novo meio de viver. Então, acho que é importante a gente ouvir as histórias, entender as dificuldades, e de todo mundo, pai, funcionário, professor, aluno, os alunos principalmente, eu acho que eles vão voltar bem fragilizados e com muitos receios. Então, ao invés de obrigar o aluno a usar a máscara no primeiro momento, senta com todo mundo e fala por que você não quer usar a máscara, qual é a sua dificuldade, tenta fazer com que os amigos ajudem. Enfim, eu acho que as escolas têm muito mais conhecimento e muito mais autoridade para falar qualquer coisa desse tipo do que eu, mas entretanto eu vejo que essa é uma coisa muito importante para o retorno, porque qualquer coisa que a gente esteja fazendo novamente, ir ao supermercado, visitar uma loja, ir a um shopping, encontrar um amigo, tem novos protocolos, e voltar para a escola também haverá novos protocolos, e a gente tem que lidar isso com a maior naturalidade possível e da melhor maneira possível. Bom, agora eu queria falar dos desafios permanentes. O que é isso? A escola vai mudar.
né? Não tem como, a gente precisa de prédios melhores, então a arquitetura deve ser um ponto mais importante para as escolas daqui para frente. E aqui eu quero salientar a criação de um edifício escolar saudável. Esse conceito de edifício saudável é um conceito que a gente já tem há bastante tempo na arquitetura e que a gente meio que foi perdendo com a tecnologia, novas formas de viver dentro dos ambientes fechados. E aí o que acontece? A gente perdeu um pouquinho conceitos básicos que remetem a essa arquitetura saudável. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conforto. E aí o conforto aqui, sabe aquele tênis velho e gostoso que você coloca para quando você tem que caminhar despreocupadamente? É isso. A escola tem que abraçar as pessoas com esse tênis velho, confortável, gostoso. Então, a gente trouxe alguns conceitos aqui que são super importantes. O primeiro é o conforto térmico. Com a pandemia, a gente sabe que a questão do ar-condicionado é uma polêmica muito grande, a gente ainda não tem estudos confirmando o quão difícil, o quão importante, o quão complicado é você ter um ar-condicionado, a gente sabe que é um fator de risco, a gente não sabe o tamanho desse risco. Então, é importante tentar eliminar ao máximo a ventilação mecânica neste primeiro momento. Eu vou arrancar todos o ar-condicionado? Não, não vai arrancar, vai deixar ele quietinho. De preferência, utilizá-lo como ventilação e não condicionamento de ar. E, se possível, sempre ventilação natural e ventilação cruzada. Até trouxe essa foto para ilustrar, porque a gente tem janelas dos dois lados da sala, então a gente pode abrir essas janelas e ter o que a gente chama de ventilação cruzada. Esse é um conceito super importante dentro da arquitetura, que tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com economia de energia e tem a ver muito, muito, muito com saúde. Então, acho que é fundamental as escolas reverem esses pontos dentro dos seus espaços. Você não vai sair reformando a sua escola agora, quebrando tudo, criando janelas. Não é este o ponto. Mas é entender onde você pode melhorar e, com o tempo, fazer com que essa melhora seja realmente efetiva. Pensa como a sua escola pode ser mais saudável, como os seus alunos podem estar mais seguros, como os seus professores podem estar mais seguros, como você pode diminuir o absenteísmo dos seus funcionários por estarem doentes, tá? Então, assim, a ventilação não inibe só a proliferação do corona, ele inibe a proliferação de vários vírus e bactérias, tá? Então, adotem este conceito dentro do seu edifício. O segundo, conforto acústico. Boa distribuição do som, boa absorção do som e bom isolamento. Por que eu trouxe o conforto acústico aqui para vocês? Muitas escolas vão ter que gravar aulas agora. Como é que vai ser essa gravação de aulas? Porque até hoje os professores estão cada um na sua casa, fazendo a transmissão online. Muito provavelmente eles vão ter que voltar para o ambiente escolar e fazer essa transmissão de dentro da escola. Como é que é isso? Se tem alguém na quadra, o professor consegue dar uma aula bacana, gravando o som ainda por cima para quem está em casa? É possível fazer isso? Você tem um isolamento de um ambiente para o outro? Ou, se você tem um bom isolamento, ou seja, o som da quadra, por exemplo, não entra dentro da sua sala de aula. Dentro da sala de aula, a distribuição desse som é inteligente, ela funciona. O que a gente vê muitas vezes são professores que gritam o dia inteiro para alunos que estão lá no fundo da sala e que não escutam. E aí a gente, no final do dia, tem professores que estão exaustos e alunos que não conseguiram compreender todo o conteúdo necessário. Então, eu acho que é mais um momento agora, é uma oportunidade das escolas entenderem: o forro é legal, a laje só funciona, o piso pode absorver um pouco do som ou não. O meu problema é fazer o som se esparramar pelo ambiente. Não, o meu problema é isolar o barulho externo da área interna. Enfim, eu acho que agora é o momento das escolas também entenderem quais os pontos que tem deficitários dentro do seu ambiente e melhorar. Novamente, não se vai derrubar a escola toda agora. Isso é um planejamento para ter um bom edifício daqui para frente e para sempre, tá? O que eu quero trazer para vocês são soluções para a escola ser melhor para sempre. Acho que a Covid trouxe uma grande oportunidade dos espaços melhorarem. Bom, iluminação natural. Isso aqui é
super importante, juntamente com a ventilação, é um conceito que a gente também trabalha há bastante tempo dentro da arquitetura, economiza energia, você consegue fazer filmagens melhores com a iluminação natural, você não depende de luz artificial, assim, o rendimento dos alunos é melhor, então este é um ponto de extrema importância que a gente sempre salienta nos projetos e que a gente sempre bate muito nessa tecla. Falando um pouco das escolas em terrenos menores, a gente sabe que às vezes é um pouco difícil de conseguir essa iluminação natural, mas sempre que possível, eu acho que esse é um ponto que as escolas têm que deixar muito claro e muito marcado na sua arquitetura. Um prédio bem iluminado, ele deixa todo mundo mais confortável, deixa todo mundo mais animado, mais feliz. Quando você tem o sol entrando no ambiente, por exemplo, você sente esse ambiente de uma outra forma, tá bom? Ergonomia, esse é um conceito que muita gente não conhece. Ergonomia, na verdade, é assim, o desenho do mobiliário, a altura dos equipamentos. Então, quando a gente está falando agora de aulas que serão gravadas, a que distância esse equipamento tem que estar, a que altura ele tem que estar, esse equipamento é o suficiente para fazer uma boa gravação, uma boa transmissão da aula. O desenho do mobiliário, a gente fala que é super importante, tanto para os alunos quanto para quem trabalha. As pessoas vão chegar na escola num momento muito sensível. Então, assim, é ótimo ter uma boa cadeira para trabalhar, é excelente ter uma mesa na altura correta, ter uma boa iluminação. Então, tudo isso deixa as pessoas mais saudáveis, mais felizes e faz com que todo mundo tenha um rendimento muito maior, desde o funcionário até o aluno. Eu trouxe até um exemplo aqui de um refeitório que a gente projetou, que a gente tem diferentes alturas para diferentes idades. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Não dá para ter o aluno pequeno, sentado num banco, balançando o pezinho, e não dá para ter um aluno grande, sentado numa cadeira muito baixa, batendo o joelho na mesa. Pode parecer uma bobagem, mas isso ao longo do dia dá um efeito muito ruim na saúde das pessoas. E a gente está falando aqui de saúde acima de tudo. Bom, flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? A gente agora vai viver um momento que as escolas vão estar com ambientes que precisam ser mais versáteis. Então, salas de aula que têm tamanhos maiores, tamanhos menores, acho que isso vocês devem estar sofrendo na pele, né? Porque, de repente, vocês têm que ter um distanciamento social entre os alunos, não há espaço, então você tem que diminuir os alunos em sala, tem que dividir as salas, e como é que você faz, por exemplo, com os professores, né? Como é que você faz? Vai dividir o professor em dois? Não é possível. Então, o que a gente sempre sugere? Ter espaços versáteis que possam ser ampliados, que possam ser modificados, né? Que a gente consiga ter diversidade de formas de sentar. Então, o aluno não necessariamente precisa ficar sempre na mesa. Ele pode sentar num puff, ele pode sentar no chão, ele pode sentar numa arquibancada. Isso é importante para esse novo meio de dar aula, né, gente? A gente sabe que agora a sala de aula está mudando. A sala de aula pode ser simplesmente uma tela, ou ela pode ser um espaço muito maior. As crianças podem ser sentadas no chão, por exemplo, se você tiver um piso adequado para isso. Então, assim, essa diversidade de assentos, essas maneiras, essas várias possibilidades de usar o espaço, eu acho que é uma coisa super importante para se pensar também, tá bom? Aqui é uma outra imagem para dar um exemplo de como isso funcionaria. E aí a ligação com a natureza, que eu acho que é um ponto super importante que vai valer muito a pena vocês explorarem. Então, assim, valorização de espaços externos. A quadra que não é utilizada o tempo todo, aquele jardim que está ali meio do lado, meio jogado, um recuo lateral, se você tem um terreno pequeno, uma horta, todos esses espaços podem ser utilizados para dar aula. De novo, sala de aula não é mais o único lugar de aprendizado dentro da escola. Acho que as escolas que conseguirem incorporar isso no seu dia a dia vão estar, assim, com muita vantagem em relação aos concorrentes, vão ganhar a simpatia dos pais, só que isso tem que ser um ambiente bem tratado, tem que ser um ambiente seguro, com elementos naturais presentes nesse ambiente. Então, se você puder ter árvores, se você puder ter uma pequena fonte, água, elementos naturais dentro da escola, madeira, bambu, pedra, sempre alguma coisa que remeta
à natureza. Isso melhora muito a nossa relação com o edifício também, tá? Então, acho que é mais uma dica que eu deixo aqui para vocês. Tentem sempre remeter ao que a gente tem fora do prédio. A gente hoje passa mais de 90% da nossa vida dentro de edifícios. A gente sofre do que os cientistas chamam de déficit de natureza. E já tem pesquisas que comprovam que o contato com a natureza melhora o rendimento dos alunos, deixa eles menos estressados. Isso serve tanto para os alunos quanto para os funcionários. Então, eu acho que isso aqui vale muito a pena para vocês. E qual que é o futuro, né? A gente daqui a pouco vai encerrar aqui o nosso tempo e eu queria trazer alguns questionamentos. Como vai ser essa estrada tortuosa aí que a gente está vivendo? Como é que vai ser como é que é o futuro da escola? E falando sobre arquitetura, tá, gente? Eu não sou, assim, uma especialista em pedagogia. Estudo, mas não é o meu foco de atuação. Então, aqui eu queria trazer 3 palavrinhas, né, que eu acho que vão resumir esse nosso futuro aí. Primeiro, conforto, que eu já falei. Conforto acústico, conforto térmico, conforto no sentido de acolhimento. Acho que a escola é um ambiente que as pessoas passam muitas horas durante o dia. As crianças pequenas, às vezes, passam 12 horas dentro da escola. Como é o acolhimento dessas crianças? Eu acho que a escola, ela imprime marcas na gente para a vida inteira, né? Então, todo mundo aqui tem memórias afetivas da sua escola, lembra de como era o pátio, como era a hora do intervalo, e eu acho que a escola é um espaço de felicidade. Eu acho que assim que os alunos voltarem, a gente vai recobrar a vida das escolas. Tem sido muito estranho visitar escolas vazias nos nossos clientes. Ela fica sem alma, ela fica sem identidade. Os alunos, eu acho que são realmente o ponto principal, e eu acho que a gente tem que ter um retorno com alegria, com felicidade, com novas perspectivas. Vai ser difícil, é um grande desafio, mas todo desafio traz uma mega oportunidade. Eu acho que a gente está vivendo este momento. Finalmente, segurança. Então, assim, os alunos precisam do acolhimento, os alunos estão com saudade dos professores, todos estão com saudades da escola, então acho que a gente vai ter um momento aí de retorno muito difícil, complicado, mas muito festivo. Então, eu espero que daqui para frente a gente consiga ter escolas mais saudáveis, escolas mais seguras, escolas que acolham melhor os seus alunos e escolas que pensem que a sala de aula extrapolou as paredes da sala de aula. A sala de aula pode ser em qualquer lugar. A sala de aula é onde o aluno aprende. Então, este que é o maior ensinamento que a gente tem nessa pandemia. Antes, todo mundo estava no mesmo espaço e agora cada um está na sua casa. E está todo mundo aprendendo. Talvez ainda não da melhor forma, a gente está entendendo como tudo isso funciona, mas a minha mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é: sem pânico, com esperança e com vontade de mudar. A mudança vai ser gradativa e vai ser para ficar. Então, eu espero que todo mundo tenha um novo olhar sobre o edifício da escola. Acho que todo mundo tem que ter uma nova leitura do quanto a escola significa para essas crianças e o quanto a escola imprime marcas na nossa cabeça, na nossa memória, e quanto isso a gente leva para a vida. Queria agradecer todo mundo, é isso que eu queria apresentar, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição aí para as dúvidas daqui a pouquinho. Obrigada, Cláudia, foi muito bom. Eu mesma já aprendi um monte de coisa aqui. Menina, nunca tinha pensado nesse negócio do álcool gel, não tá na rota de fuga da saída de incêndio. Gente, é tão básico, né? Pois é, obrigada. Mas exatamente, acho que a gente vai tão para o outro lado, né, de ficar alarmista, de querer se proteger no extremo e acaba colocando em risco sem pensar no, né, de uma forma mais ampla, mas ainda bem que tem profissionais como você que entendem do assunto, que estudam o assunto e ajudam a gente nesses momentos. Querida, fica por aí então, mas a gente vai chamar a Janaína, e você toma uma aguinha, fica tranquila aí, e a Janaína vai apresentar também para a gente por 20, 25 minutos. Combinado. Seja bem-vinda, Janaína, é contigo. Obrigada, Kelly. Vou tentar manter o nível, né, que a Cláudia deixou para cá. E primeiro, né, eu quero dar muito boas-vindas a todo mundo que está assistindo aqui. Concorrendo no horário do Edu Lira não é fácil, mas o ponto é a gente trazer mais informação para todo mundo, né? Então, na FTD hoje, eu sou a gerente de experiência do cliente. E o conceito de experiência do cliente, ele é muito amplo, né? Quando a gente fala, o que eu vou fazer para melhorar a experiência do cliente? Então,
as próprias informações que a Cláudia trouxe aqui, elas fazem parte do conceito de melhorar a experiência do cliente. Mas pensando nisso, né, e toda a minha trajetória até aqui, então eu estou dentro do mercado da educação há 1 ano, e antes disso eu trabalhava em projetos de jornada do cliente para grandes indústrias e varejistas, então P&G, Microsoft, Mars, Mondelez, entre outros, então grandes projetos nos últimos anos da minha vida, e eu cheguei até a assumir a diretoria de uma importante agência que cuidava exatamente de jornada do comprador e do consumidor. E agora, dentro do universo da educação, né, é muito legal, porque eu não venho da formação de educadora, mas também sou professora na FAAP, e é muito engraçado, né, essa diversidade de ideias ainda no mercado da educação, é uma coisa que a gente está fomentando agora, né, mais pessoas. Então, a Cláudia aqui, ela disse, eu não sou pedagoga, mas eu vou opinar. Eu também não sou pedagoga, né, minha formação é publicidade e pós-graduação em marketing, mas você percebe que todo mundo tem sempre alguma coisa a agregar, né? E o que a gente está falando aqui nesse momento, né, é basicamente sobre inovação. Quando a gente está falando do panorama do que a gente tem para o Covid-19, a gente tem que olhar, a Cláudia também começou com esse discurso, né? Qual é a parte positiva? Então, as pessoas estão sempre trazendo, né, discursos muito negativos. As empresas estão perdendo, estão demitindo. Mas a educação, ela ganhou uma janela importante para inovar. Então, há muito tempo, né, a gente não conseguia abrir esse canal de comunicação, onde todos já estivessem dispostos a conversar sobre o assunto. E o que eu queria trazer aqui para a gente é um pouco da reflexão de como essas pessoas vão voltar para as escolas, né? E todas as pessoas, desde os gestores, né, aqui presentes assistindo esse evento, os educadores, mas também os alunos e a família, que passaram aí por grandes transformações durante esse período. Quando a gente fala da família, a gente entende a sociedade como um todo, né? E o quanto essas famílias estão passando aí por preocupações, né? Noites sem dormir, pensando no endividamento que eles adquiriram durante esse período. Então, muitas famílias perdendo emprego, muitas delas hoje não podendo pagar suas contas, né? Então, quando a gente coloca aí nesses dados, aqui é um pouco pessimista, mas eu prometo que eu vou trazer a visão positiva disso tudo. Então, é importante a gente entender, né, o que as famílias estão vivendo, qual é o contexto que ela está se relacionando com a comunidade escolar. Quando a gente fala da escola, ela também está ganhando esse reflexo, não só porque ela também é parte da família, porque também ela está passando essas transformações, né, e essa dor também de perder a sua receita e tudo mais, mas ela também está sendo impactada principalmente por as famílias estarem trocando seus filhos de colégios particulares por colégios públicos. O ensino infantil, né, a gente sabe o quanto está sendo revisitado o conceito aí de voltar as crianças de 0 a 3 anos para a escola e até, será que os pais, já perdeu o ano todo mesmo, deixa a criança aqui, não vou voltar mais. E isso é um contexto muito importante, porque esse período não volta mais, né? A minha mãe sempre fala isso e eu respondo sempre para ela, assim, mãe, nenhum período da vida volta mais. Mas quando a gente pensa no momento da aprendizagem, a janela para o aprendizado, ela é muito importante, né? O que é vivido nesses primeiros anos, realmente, a gente não consegue voltar atrás. E quando a gente fala disso, ainda tem a escola ali, numa lista que ela não gostaria de ganhar os primeiros lugares, mas ela ganha, sim, os primeiros lugares na pretensão dos pais, né, das famílias, de continuar pagando. Então, 10% dos pesquisados aí pelo Instituto Locomotiva no último mês mencionaram que eles não vão conseguir pagar as mensalidades escolares, muito próximo ao que eles estão fazendo já com a fatura de cartões, cheque especial, carnê, né, crediário e empréstimos, e 34% já apontam atrasos. Então, quando a gente imagina esse universo todo, a gente já vai entendendo de novo, poxa, o gestor escolar, ele está vivendo essa questão também muito forte. O estudante,
a gente precisa entender, né, esse conceito, né, dele ainda tá se descobrindo como um cidadão, se descobrindo como um ser humano, e ele tá vivendo como muita gente, né, eu também tô aí, vou fazer 35 anos, é a primeira vez que eu vivo isso, nunca passei uma guerra, nunca passei por um período de grande escassez, e essas crianças estão vivendo um processo de ansiedade, tédio, impaciência, que transformam muito a maneira delas de se relacionar com o mundo, né. Então, quando algumas pesquisas são rodadas, você observa que grande parte dos jovens, principalmente dos anos finais, né, do Fundamental 2 e ensino médio, já apontam a possibilidade de nem voltar a estudar, principalmente dentro do segmento público, né? Então, isso é o que eles estão vivendo, né? Essa impaciência, essa ansiedade faz com que eles questionem, puxa, será que eu vou continuar dentro desse projeto? Então, construindo ainda mais esse conhecimento, né? Os professores estão nessa ponta importante, né? Lá na FTD a gente tem muito carinho, né? Uma empresa formada por educadores, e quando a gente conversa, né? A gente vai ouvir as nossas escolas. Essa pesquisa ela é a realidade, né? 8 em cada 10 professores não se sentem preparados para ensinar online, né? E é a mesma coisa quando eu escuto essas respostas, eu fico pensando, né? O professor, ele nunca foi questionado sobre ensinar online, né? A gente sempre valorizou muito o olho no olho, é isso que é educação pra gente. Então, é meio que eu um dia sou gerente de experiência do cliente, eu tô cuidando da jornada do cliente da FTD, e no outro dia me falam, olha, Janaína, a partir de agora você vai dar aula de yoga. Aí eu falo, gente, mas assim, você tem uma semana para se preparar, Janaína. Então, é muito complexo, né? Eu falei, mas eu faço até aula de yoga, mas para dar aula de yoga, né? Como que é isso? Quando a gente está olhando aqui, isso gera, né, um desconforto. Gera esse momento de você jogar eles fora da zona de conforto, cria ansiedade, cria estresse, cria uma sobrecarga de trabalho, né? Porque você está aprendendo todo uma maneira de fazer, está sendo muito pressionado sobre isso, e você demora mais tempo para fazer, você vai testar mais coisas. É muito diferente, por exemplo, de você já começar e ir lá fazer. Então, a gente tem que entender esse contexto, e todas as vezes que a gente tem conversado internamente na FTD para repensar o que a gente vai fazer agora no plano de retomada das aulas e tudo mais, a gente tem falado que o que a gente mais aprendeu durante o processo, né, da pandemia para a educação. E a palavra que está na moda falar, mas eu acho que nesse contexto ela não pode sair, e a Cláudia reafirmou dentro da apresentação dela, é quando a gente fala da empatia, né? Esse poder de você tentar compreender, né? Porque eu acho que é muito complexo quando a gente coloca aquela referência de se colocar nos calçados do outro, a gente nunca vai sentir, porque o nosso pé, às vezes, ele tem uma formação diferente, não tem uma joanete. É difícil você realmente calçar os sapatos das outras pessoas, ou em alguns casos, talvez o sapato é muito apertado e você vai sentir uma dor muito maior do que ela é de verdade. Mas aqui o que a gente tem é essa possibilidade de experimentar, né, de forma objetiva e racional, o que realmente o outro indivíduo está sentindo. E todos esses cenários que eu trouxe até aqui, ele é um começo para a gente iniciar o que é a experiência. O que é experienciar uma nova chegada às escolas? É revisitar o que já veio acontecendo. Então, essa janela para a inovação, dentro da educação, ela dá de frente com algumas questões muito peculiares da educação, que é uma que eu particularmente observo todos os dias, que é a questão dos conflitos geracionais entre todos os atores da comunidade escolar. É muito difícil você se colocar no lugar do outro quando as suas vivências e o mundo que te trouxe até aqui te trouxe outras questões, né? Trouxe outros assuntos para você discutir. Então você questiona, né, é difícil, né, para você aceitar a opinião do outro também nua e crua, do jeito que ela deve ser vista, mas esse é um princípio interessante. Eu, particularmente, não havia trabalhado com o mercado da educação até um ano e pouco atrás,
E quando eu cheguei aqui, eu tinha trabalhado com o mercado de moda, tinha trabalhado com o mercado da indústria de bens de consumo por muito tempo, mercado da construção civil, e nenhum mercado que eu passei, varejista, de e-commerce, tem uma situação tão peculiar como o mercado da educação, né? Como o ambiente da educação. A gente eu hoje em dia até nem uso mais essa palavra do mercado, eu só trouxe aqui mesmo para a gente contextualizar dentro do mesmo conceito, mas a gente tem 4 importantes atores dentro da nossa comunidade escolar que nunca vivenciaram o que o outro vivenciou, nunca experimentou. Então, você vê grande parte, né, essa foi fruto de uma pesquisa nossa interna, com um grupo grande aí de centenas de entrevistados e também um complemento de um estudo que foi feito em 2018 pelo Todos pela Educação. E grande parte dos gestores hoje, eles estão dentro de uma geração que é ou baby boomer ou geração X. E os educadores acompanham muito essa linha, né? Os educadores estão muito próximos ali da geração X, grande parte dele, né? Mais de 70% dos educadores hoje estão dentro dessa geração, que é a geração ali que está por volta dos 40 anos, mais ou menos, dali para frente. E a gente tem uma nova geração de educadores adentrando, que são os millennials, mas grande parte deles ainda está dentro da geração X. E o estudante é o nativo digital, né? Ele é o que efetivamente vivenciou o que é nascer já com o computador ativo, que são as gerações Z e a Alfa, né? Desde a geração Z já está aí nos anos finais do fundamental, indo para o ensino médio, e a geração Alfa já cada vez mais permitindo novos aprendizados a todos nós. E os responsáveis, que essa geração eu posso falar bem, assim, a geração Y ou Millennial, né, que todo mundo conhece, essa geração, ela é muito, ela questiona muito, ela lê muita coisa no Google e vem dizer que o filho dela deveria estar aprendendo de certa maneira. Eu tenho muitas menções de pesquisa, assim, de pais dizendo, olha, eu muitas vezes ensino para o meu filho, num final de semana, num documentário do Netflix, mais do que ele aprende na escola. Mas agora as coisas mudaram, né? Então, todo mundo, na verdade, aqui, ninguém faz por mal, né? Ninguém contesta um ao outro por mal, porque quer denigrir o outro ou qualquer coisa que o valha. Mas quem efetivamente veio para viver nesse contexto do mundo VUCA, e que é o estudante, é o foco de todo mundo, né? Todo mundo aqui está em torno dele. Então, o estudante, ele precisa desse momento que todos vão falar a mesma língua, para conseguir falar sobre a aprendizagem e a educação desse aluno. Quando a gente fala disso, por que eu digo que os 4 atores fundamentais não estão dentro da mesma geração? É muito fácil, assim, quando a gente olha uma startup como o Nubank, por exemplo. Nossa, o Nubank está indo de vento em popa, olha que legal. É engraçado pensar que grande parte, né, 60% do perfil dos clientes do Nubank é 80% do perfil das pessoas que trabalham dentro do Nubank. Então, você percebe que eu, que sou consumidora de cartão, poder fazer o cartão para outra pessoa é muito fácil, porque eu sei como uso o cartão, eu uso o cartão no meu dia a dia, é muito fácil eu ajudar ele, né, a pessoa que está usando o cartão. Eu consigo sentir, né, aquele processo de empatia, ele é mais natural. Mas mesmo que eu seja ou a mãe dessa criança, ou o educador dessa criança, o processo de aprendizagem dentro do ensino básico, ele é uma vez feito e nunca mais, por mais que eu me coloque dentro da sala de aula hoje, não é a mesma vivência. Eu não vou mais fazer a mesma coisa. E por mais que eu seja professora no ensino superior, jamais eu vou ter a mesma vivência que o educador e o gestor, a mesma vivência da mesma época que ele era educador, e por aí vai, né? Então, esse processo, eu queria trazer o quanto é conflitante, né? E hoje a gente observa o quanto esses dois, né? Então, essa interface estudante-educador é uma troca contínua, eles estão dentro ali do universo deles, né? Eles estão trocando, eles estão se ajudando, e durante o período do Covid, essa relação, né, de aprendizagem e aprendiz, ela foi se mudando várias vezes. Então, o educador teve que aprender, o estudante ensinar muitas vezes, né, usa essa ferramenta, o professor
Professor, olha, a câmera está aberta. Professor, olha, não estou conseguindo isso. Então, o estudante, ele é o grande professor, né, do universo digital. Então, essa relação, então, se fosse só eles dois, alguma hora eles chegariam nesse processo todo. Mas a gente tem esse grande, né, que tem muitos braços, né, o responsável, ele age frente a muitas pessoas. Então, diferente de outras relações comerciais ou de venda, né, em qualquer outro mercado que a gente for trazer, né, ninguém tem um problema com o celular, por exemplo, e você pega o celular, joga ele dentro do carro, fala assim, vamos lá comigo, celular, chega na Vivo, bota o celular na mesa da Vivo e fala, presidente da Vivo, por favor, resolva agora o problema do meu celular. Não acontece isso. E a gente tem a escola, né, que aí tem uma relação empregatícia com o educador, então tem todo um processo de gestão, administração em cima disso, mas percebam que esse ecossistema, ele tem dominantes e dominados no meio desse processo que não permite que essa forma colaborativa flua, e que antigamente era assim, mas agora, todo mundo vivendo um contexto de pandemia, a gente tem uma oportunidade muito grande de revisitar essa relação e tentar construir, né, outro modelo. A gente descobriu também em várias pesquisas que a influência da família, ela é muito grande, principalmente nos primeiros anos de aprendizagem do aluno, né? Então, a família, então aqui, vamos pensar que aqui é um gráfico, né? Essa base aqui é o quanto é alta a influência. A influência da família, ela começa muito alta no começo da vida do aluno, e a autonomia do aluno é muito pouca, né? Então, a família quer saber, fez a lição ou não fez a lição? Você estudou, fez a prova, não sei o quê. A partir do que a gente assiste, né, do início ali do Fundamental 2, essa curva se inverte. Então, por algum efeito comportamental, a família entende que alguma hora ela precisa largar a mão. E agora, esse meu filho já é um pré-adolescente, né? Essa criança já vai tomar a autonomia. Só que ela vai aumentando, né, exponencialmente a autonomia dela, mas, novamente, a gente tem um grande encontro aqui, que é o pico de influência que a família, depois, ela sobe isso, principalmente quando ela está muito próxima do Enem, quando ela está muito próxima do terceiro ano, que ela veio de novo aqui checar se todo o investimento, né, que ela havia feito até então realmente retornou. Essa é uma linha que ela era antes do Covid. Agora, a gente pode entender esse conceito quase que linear. Então, a influência da família e a autonomia do aluno, elas estão quase juntas agora, porque todo mundo está assistindo de vários lugares isso, e mais uma vez a oportunidade cresce. Quando a gente pensa numa reformulação desse ecossistema, observem que quem são os atores importantes aqui? Seja no processo de aprendizagem, a gente não fala, né, do gestor, a gente não fala do responsável, a gente tem um educador que está sempre muito compromissado com o seu propósito e com a sua vontade de realizar a missão, entendendo as ferramentas que ele tem à mão, e o estudante, que está ali, né, numa posição ainda de vou entender, vou aprender. Só que a gente, saia um pouco nessa cena, e a gente entende que o gestor está aqui. Porque o gestor, o que ele tem que ser? Ele tem que ser esse holofote no educador. O holofote porque o educador é a escola. O educador é esse processo. E é assim que a gente está entendendo, né? A gente está entendendo o valor. Então, as crianças estão em casa e os pais estão falando, putz, como é difícil ensinar. Eu prefiro ficar trabalhando lá no escritório do que ficar aqui ensinando o meu filho. Então, as coisas estão mudando, né? E o responsável, ele é o esteio do aluno. Ele está aqui para dar a base para o aluno, né? Então, você perceba que eles estão nessa cena, mas eles estão de formas diferentes. Então, é um momento, é uma janela para a gente conversar. E aonde que a nossa atenção tem que estar agora, né? Eu não falei até agora sobre CRM, sobre redes sociais, sobre nada. A gente está falando sobre pessoas. Pessoas que mudaram a sua relação com o dinheiro, com a casa, com o trabalho, com as suas emoções, com seus sonhos, e ainda mais especial, né, com a educação. Então, essas pessoas, elas operaram aí esse grande clássico, né, da sessão da tarde, que é a mudança de hábito, que esse filme,
eu nunca pensei nisso, mas pensa em quanto é você mudar o contexto, você mandou o ambiente, né? A Cláudia falou, você muda o ambiente, você muda o jeito que você fala com as pessoas mudam. Então, é sobre isso. E aí, só para contextualizar, por que é importante a gente estar falando, por que essa janela, ela aconteceu? Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar que o hábito, ele exige 21 dias para mudar. Alguns estudos muito profundos, né, que aparecem até nos 2 livros aqui, que é O Milagre da Manhã e o famoso Poder do Hábito, dizem pra gente que, olha, depois de 21 dias, você fizer todo dia isso, você mudou. Mas é muito impressionante, assim, 21 dias para mudar é muito pouco para uma cultura, né, para uma ideia toda. E aí um grande estudo feito há 3 anos atrás pela Universidade de Londres, ele trouxe para a gente que, na verdade, para você transformar uma cultura e mudar hábitos que realmente se permaneçam, né, que perpetuem aí durante o comportamento das pessoas, demora em torno de 66 dias para mais, né? Na verdade, entre 66 dias e 88 dias, a gente muda completamente uma cultura. Então, estamos aqui, né, há pouco mais de 120 dias de isolamento, sem aula. Então, realmente, as pessoas vão mudar e essa é a nossa janela de oportunidade. E voltando para as aulas, né, o que a gente faz? O que a gente tem para mudar? Então, as pessoas, elas têm que se conversar. Então, até eu gostei muito do que a Cláudia falou, de faça um projeto de mudança, né? Faça uma mudança aí de tudo que você pode fazer. Só que essa mudança não é você fazer o projeto. Perceba a importância de você chamar as pessoas para dentro da escola para você mudar, porque a comunidade escolar, ela não adianta o gestor, às vezes a gente tem essa síndrome poxa, tô decepcionado aqui que as pessoas não entenderam que era uma proposta muito legal e ninguém entendeu. Não entendem porque a gente faz sobre a nossa ótica. Eu mesma me frustro várias vezes, assim, quando eu acho que eu tô fazendo uma coisa muito legal para minha equipe e, na verdade, é legal só para mim, né? Então, o que a gente tem como ensinamento, que a experiência do cliente, ela nasce pelo entendimento das pessoas, né? Então, a nossa dica é que você comece conversando com todos os envolvidos no processo da retomada para as aulas. O educador, né, os seus professores, os estudantes, os responsáveis e quais mais pessoas você acreditar que podem formar esse mapa de empatia, né? Quais são as dores do aluno, os desejos que o aluno vai ter quando ele voltar, e até dos responsáveis. Quais são as maiores dores que os responsáveis estão sentindo, os maiores desejos, quais são as maiores dores e desejos que os educadores estão sentindo, né? Então, é muito importante que as dores e desejos, elas são reflexos do que ele está escutando. Então, a gente está escutando notícia ruim o tempo todo, então isso aumenta o medo. O que ele está fazendo, né? O que ele mudou da vida dele, o que ele está falando agora e como que ele está enxergando as coisas. Se a gente não tem isso muito claro, para a gente começar um projeto entendendo com quem que a gente vai conversar. Então, olha, eu quero entender as dores, eu quero fazer um mapa de empatia com o meu educador. O que no final ele realmente precisa, né? Então, o que ele está precisando? Eu preciso mudar os horários, eu preciso rever a grade, eu preciso rever o tempo de aula, muitas vezes. Será que é isso? Quando a gente fala de filmar uma aula dentro do ambiente físico, é isso que a gente espera? É isso que quando eu estou sentado aqui na minha mesa, quando vocês estão sentados aí, se eu estivesse agora conversando com o público dentro de uma plateia, estaria sendo legal também para vocês? É isso que a gente tem que se questionar. A gente também tem um material muito rico, que é revisitar a jornada, né? A gente já aprendeu algumas coisas aqui, que a jornada de aprendizado, ela é um ciclo contínuo a cada semestre, né? Então, a escola, os educadores e o gestor estão o tempo todo se preparando para entrar num processo de aprendizagem com o aluno, para avaliar esse aluno, para comunicar, né? A comunicação envolve muito o responsável, dizer quais foram as notas, como foi esse bimestre. Então, esse processo todo de jornada, é importante a gente ter um mapeamento de quem são as pessoas mais importantes em cada momento dessa jornada, de cada semestre, e agora no retorno, né? Como é que a gente se prepara? E aqui, por fim, né, também é bem importante os passos finais, né? Verifique como sanar
Essa é a dica, né? Os pontos de maiores dores e medos de cada um. Porque todo mundo tem uma dor ou tem um medo. E se você não endereça isso na acolhida que você vai fazer na escola, as pessoas vão se sentir mal. Então, crie e desenvolva as soluções dessas dores conjuntamente. Então, com os principais interessados, pratique a união, né? Faça questões diversas, teste elas, né? Veja se alguns, olha, é uma solução para o educador. Então, professor, chama 2 professores, olha, estamos pensando em fazer essas mudanças, o que vocês acham? E tragam sempre as pessoas mais críticas. As pessoas que mais criticam, elas são as pessoas que você tem que trazer para o seu lado, e elas são as pessoas que você vai trazer para realmente, elas vão depois não criticar, elas vão chancelar aquilo que está acontecendo, né? Coloque em prática e dê crédito aos representantes daquele grupo que realizaram aquela transformação. Então, seja uma transformação no ambiente de aula, seja transformação numa dinâmica. Sem perceber, vocês vão estar fazendo trazendo a famosa metodologia de Design Thinking para o dia a dia de vocês. Então, a gente vai ouvir de verdade as pessoas para entender o problema delas, para a gente desenhar a solução com quem sente a dor, para construir uma versão rápida para testar, para fim a gente aprender com tudo isso, né? E a definição do Design Thinking, eu fiz uma licença poética aqui, mas é isso, Design Thinking é uma abordagem sobre pessoas, para inovar, usando as ferramentas de design para revisitar, né, integrar a necessidade das pessoas, as possibilidades de tecnologia e os requisitos de sucesso da sua escola. Então, aqui é o criador do conceito de Design Thinking falando, e eu fazendo uma pequena licença poética aqui, para dizer para vocês que todos juntos a gente pode criar novas soluções, e dessa forma nada melhor do que abrir o canal de comunicação. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Muito legal essas explanações, fez a gente viajar aqui nessa tudo que aconteceu, né? Parece que faz tanto tempo, mas tem o quê? 2, 3 meses que isso tudo começou, né? E como é que a gente pode tirar o melhor proveito disso, usando até as inteligências que as próprias startups têm, ou que as empresas que já estão com esse olho, né, lá para o futuro, que a gente achou que ia demorar tanto e que já chegou. Então, obrigada também pelas suas explanações, foram ótimas. Obrigada. O pessoal consegue colocar a Cláudia também aqui na tela. Eu vou, como a gente está um pouquinho apertado no tempo, eu vou fazer uma pergunta só para cada uma de vocês, tá? E aí a gente segue. Só antes eu vou responder a pergunta da Cibele aqui do chat sobre o PPT. Então, né, das meninas aqui, se a gente pode mandar. As pessoas que têm acesso à trilha VIP vão receber esses materiais a partir da semana que vem, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que vocês fazem para, de repente, estar na trilha VIP. É um ingresso com valor super acessível, a gente realmente está fazendo um evento para a comunidade, mas aí uma das... isso aqui o pessoal já até colocou, então qualquer coisa vocês virem o celular de vocês para captar essa tela, já vai direto lá para o link onde vocês conseguem adquirir o nosso ingresso. E porque a gente vai mandar para essas pessoas que, né, estão parceiras aqui conosco. Outra vantagem também desse ingresso é que você consegue reassistir as palestras depois. Então, se você queria assistir o Edu Lira, que falou aqui paralelo com as meninas, pode assistir com esse. Se você, enfim, quis ver outras coisas, quer rever essa palestra aqui, anotar alguns pontos, então essa também é uma das vantagens lá do nosso ingresso VIP, tá bom? Cláudia, então, perguntando aqui, dentre várias perguntas que acabaram vindo do público, mas que a gente só vai ter tempo de responder uma, como é que é uma sugestão de entradas e saídas que você daria para a escola, de forma que as pessoas mantenham esse protocolo né, saudável, fluindo, e que não atrapalhe tanto o andamento de entrada e saída da escola, que por si só já é caótico? Tá. Tem escolas que têm mais de um acesso, então, às vezes, utilizam um único acesso por comodidade, porque é mais fácil. Eu sugiro, então, que divida, né? Então, se você tiver mais de um acesso, abra este outro acesso. De repente, ele pode ser a saída e a entrada continuar onde era antes. Então, tentar utilizar todos os acessos disponíveis. Escolas menores, uma coisa que eu acho que é super importante, tem muita gente comprando aquele tapete sanitizante, né? Para você limpar o pé. Eu acho que o mais importante é a gente não ter parada de fluxo durante a entrada. Então, uma coisa que eu acho super importante, quando for comprar o tal do tapete,
compre ou várias unidades que cubram toda a extensão da porta da escola. Então, se você tem uma porta de 2 metros, não adianta você colocar um tapetinho de 60 centímetros, que você vai acabar gerando uma fila enorme. Então, eu sugiro que vocês tenham um tapete maior ou vários tapetes alinhados, para que você consiga ter um fluxo de entrada mais constante. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, fatiar o horário da entrada, né? Num primeiro momento, a gente vai ter menos alunos voltando para a escola, então, eu acho que é uma forma de amenizar isso, é fatiar mais os horários. Então, um entra às 7, outro entra às 7h15 ou 7h20, por faixa etária, né? Que eu acho que é o jeito mais fácil. E uma coisa super importante, que é, muitas escolas vão retornar com aferição de temperatura. Então, vai usar aquele termômetro, que é uma pistolinha, né? Então, acho que é importante, se for possível, ter mais de um termômetro, para que a gente não fique também com aquela coisa de todo mundo ficar naquela fila indiana, que aí você vai ter que ter 1,5 m de distanciamento na fila, e dependendo do tamanho da escola, essa fila vai parar na esquina. Então, é uma coisa que é impossível manter. Então, é importante ter mais de um termômetro para conseguir fazer essa aferição. De cara, eu diria que são essas dicas assim mais práticas que servem para todo mundo. É claro que, dependendo do tamanho da entrada da escola, dá para fazer outras coisas, do tipo divisão de fluxo, entrada direita, saída esquerda, e conseguir fazer uma barreira entre os dois espaços. Mas aí a gente tem que ver caso a caso. Então, de cara, eu daria essas 3 dicas que eu acho que facilitam. E planejamento, por favor, minha gente. Muito bom, Cláudia, obrigada. Janaína, Janaína, você acha que esse momento melhorou a autonomia dos alunos? Qual é a tua visão sobre o impacto da autonomia dos alunos com esse período de ensino remoto? Na verdade, é um pouco subjetivo, assim, a autonomia dos alunos, na minha visão, ela ganhou mais espectadores, assim. Então, o aluno hoje é muito complexo, assim, a gente tem visto os responsáveis muito querendo esse controle, né? Agora que é tudo digital, eu quero saber se meu filho está acessando, eu quero saber quanto tempo ele fica lá dentro, eu quero saber quanto tempo teve de aula, agora tudo é gravado, então... Essa questão da gente estar vivendo num Big Brother, ela diminui, de certa maneira, a autonomia de todos nós. Então, quando a gente está vivendo de home office, está diminuindo a nossa autonomia sobre o nosso próprio tempo. Então, eu acho que, no geral, no momento que a gente está agora, a autonomia de todos diminuiu. E do gestor, do professor, do responsável e do aluno. Eu vejo que todo mundo teve estamos todo mundo vivendo Big Brother agora. Alguns recados que eu queria dar para vocês, então a gente vai colocar aqui no chat também um link da pesquisa de satisfação, para a gente entender quais são os temas e os convidados que mais tiveram impacto para vocês, para a gente entender quais são as necessidades desse momento. E também queria falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores. Então, esse evento ele só foi possível ser realizado graças ao apoio de empresas parceiras que também estão preocupadas com o futuro da educação. Então, em nome do Escolas Exponenciais, eu queria agradecer, uma delas é a FTD. Aliás, eles estão também na nossa Feira de Negócios, vou pedir para o pessoal colocar a tela aqui da Feira de Negócios, mostrando quais as marcas que estão por lá. É uma Feira de Negócios virtual, então uma inovação aqui que a gente trouxe, né, para a gente, pessoal, ter uma ideia de como é que a gente faz negócios agora no mundo virtual. Vocês podem colocar a tela, pessoal, da Feira de Negócios, para a gente ver quais são as marcas. Aí, está carregando. Muito bem, temos a FTD também por ali. Então, a gente vai ter 10 minutinhos de intervalo. A gente está com essa trilha atrasada, mas na próxima eu vou tentar colocar no horário. Eu convido vocês, então, pelos próximos 10 minutos a visitarem a nossa feira, irem lá nos estandes virtuais, conhecerem o trabalho de cada uma dessas marcas. E agora sim, eu me despeço de vocês. Obrigada, Janaína. Obrigada, Cláudia. Boa sorte para vocês aí nesse novo recomeço para todo mundo.